Olá, bem-vindo para mais uma dica do Psico Aprender. Hoje diretamente do campo do Flamengo. As crianças jogando ali atrás, treinando, se preparando aí para os seus campeonatos. Mas eu quero falar um pouco com relação à inclusão da criança com espectro do autismo dentro da sala de aula. A importância, mas ao mesmo tempo as dificuldades que essas crianças têm e enfrentam dentro da própria escola. A falta de inclusão até hoje ainda continua sendo uma realidade em nosso país, em praticamente todas as escolas, seja ela pública, seja ela particular. Existe uma dificuldade muito grande para inserir essas crianças dentro da sala de aula. A inclusão é importante. Surge então a pergunta: por que a criança com necessidades especiais é tão difícil de ser incluído dentro da aprendizagem? Por que essas crianças muitas vezes elas são isoladas? O que está faltando e o que está acontecendo para que essas crianças desenvolvam da mesma forma como as demais podem desenvolver? Eu vou até mais além em dizer, como psicopedagogo, como neuropsicopedagogo, posso dizer o seguinte, que as crianças com espectro do autismo, o TEA, elas têm uma facilidade particular de desenvolver até melhor que as demais crianças, porque elas conseguem guardar melhor as informações, absorver as informações, e uma vez absorvidas, elas não esquecem mais. Isso é muito importante para as crianças com necessidades especiais serem de fato incluídas. Mas pelo menos 3 pontos eu quero abordar aqui que mostra essa dificuldade. O primeiro ponto está na questão da inclusão. Então, o que é uma inclusão escolar? Como acontece a inclusão escolar dentro da sala de aula? Inclusão não é matrícula. Matrícula é um direito da escola, é um dever dos pais e obrigação da escola matricular as crianças. A criança tem direito em ser matriculada na escola. E isso não tem nada a ver com inclusão. Isso é um ato social, isso deve acontecer, tem que acontecer e precisa acontecer. Mas incluir não é apenas deixar a criança em sala de aula, sentá-la em uma cadeira, ela ouvir o professor falar, quando elas conseguem se concentrar e entender aquilo que está sendo explicado. Mas na sua maioria, elas não conseguem entender e não tem alguém que venha ajudar a desenvolver essa criança no entendimento de cada matéria, de cada explicação que está sendo trabalhada aqui. A cognição aqui é desenvolvida, o jogo de futebol, a interação. O segundo ponto que eu quero trabalhar aqui é inserir. Inserir é deixar no meio, é estar no meio, é fazer parte do todo. Toda atividade que se faz dentro de uma sala de aula, a criança com TEA, com espectro do autismo, ela precisa estar inserida, nunca deixá-la à parte. Não é porque a criança tem dificuldade no seu aprendizado que ela vai ficar no canto, dar uma atividade à parte para ela fazer, enquanto as demais estão unidas em grupo, juntas em grupo, desenvolvendo bem essa criança isoladamente, sem fazer praticamente nada. Onde está? Como acontece? Ela está sendo inserida de fato, de verdade? Não. Ela está sendo, na verdade, excluída do grupo. E ela não pode ficar excluída. Toda atividade que se faz dentro da sala de aula, seja na quadra de esporte na escola, essa criança precisa fazer parte do todo. Ela não pode ficar excluída. O terceiro ponto que eu quero abordar aqui também é a falta de professores qualificados para trabalhar com criança especial. Embora a psicopedagogia seja uma profissão que venha complementar a pedagogia e a psicologia, ainda não foi inserida como uma profissão de fato em sala de aula. E é preciso que isso seja inserido. Uma vez trabalhado essas questões aqui, automaticamente é preciso que haja também
professores que venham trabalhar com criança especial dentro da sala de aula e fazer com que essas crianças desenvolvam. Uma pessoa que possa entender as dificuldades que essas crianças apresentam, a falta de interação que elas têm, elas são muito isoladas, elas precisam sair desse isolamento e passar a ser inserida no grupo, tá certo? Então, se você tem um filho com autismo, preste muita atenção de como o seu filho está sendo tratado na sala de aula, dentro da escola. Você pai, você mamãe, você precisa frequentar a escola e saber como de fato se o seu filho está sendo inserido, se ele está aprendendo, o que ele está fazendo em sala de aula. Eu acredito que todos os pais que levam a criança para a escola têm a finalidade de ver o seu filho aprender. Tá ok? Então curta esse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like no canal Psicoaprender e até a próxima dica.